Oi, gente. Boa noite. 19h30. Estou começando a live hoje sobre amamentação de gêmeos. Nós aqui do Nasce. E aí, o pessoal da Me Too, Gêmeos Me Too. Daqui a pouquinho eu vou ver as gurias entrando aqui. Então vamos vendo quem tá entrando. Não sei se vocês me conhecem, eu sou a Dani, do Amamenta. Vamos ver se todo mundo me ouvindo. Me dê um sinalzinho, Ju. Me dá um sinalzinho se tá tudo ok. Acho que o pessoal da Mitiu entrou. As meninas entraram. Bom, oi. Eu Ô, tava agora me apresentando aqui, tudo entrando as pessoas, esperando o povo entrar aqui para conversar com vocês. bem. Ah, Chamar a Elisa também. Ela vai entrar no perfil dela. Aí só tem que ver. tá. Ela vai fazer a solicitação aqui, deixa eu ver. Se ela já tá. Elisa, se tu tiver por aqui, já dá um oizinho. Bom, primeiro de tudo eu queria dizer que, para quem me conhece, a Vanessa sabe dessa minha frase, eu gosto muito dela, inclusive para mães de gêmeos, principalmente para mães de gêmeos e múltiplos, né? Eu digo que a amamentação ela tem que ser sempre estimulada para todo mundo, mas a gente não deve julgar o processo de amamentação de qualquer outra pessoa, né? Então, se a gente puder estimular as mães a amamentar, perfeito. Mas a gente julgar uma mãe que está com dificuldade, que não está amamentando, eu acho que é a coisa mais horrorosa que pode acontecer. E eu sempre digo que a gente tem que respeitar o maternar das outras mães, né? O legal da gente falar hoje é que a gente vai ter um contraponto muito interessante aqui. A gente vai falar sobre a amamentação de gêmeos, eu vou falar sobre a amamentação de gêmeos, e eu vou ter duas mães de gêmeos aí que vivenciaram isso e Sim. formas muito diferentes, inclusive, né? Toda a experiência da Me Too por trás, né? Além Ó, da experiência da Me Too. a Elisa me mandou um áudio aqui, uma mensagem que não tá entrando convite, então tem que chamar ela. Só dá um oi aí, Elisa, porque daí a Dani já enxerga qual é o teu Já perfil. enviei, já É. enviei. Ah, já enviou? Tá. Elisa Só. Scheibe. Oi, agora eu Aí, nasci. oi. Boa noite. E Pronto. aí? Obrigada, Vanessa. Então Tá. tá. Bem-vinda. A gente estava Obrigada. juntinho para sua casa para fazer a live. Então, daí é engraçado isso, porque quando a gente fala com mães de gêmeos, mães que estão no processo de amamentação mesmo, existe hoje uma coisa que eu digo que no meu ponto de vista está muito errado, que é aquele estereótipo, aquela coisa muito marcadinha, muito quadradinha sobre a amamentação. Então a gente tem que fazer assim, tem que fazer assado. Se tu não fez isso agora, tá errado. Daqui a 2 anos talvez mude. E daí a gente que fez não sei o que vai dizer, meu Deus, coitada dessas crianças, porque a gente fez isso, sabe? E não é bem assim, né? A gente sabe que é diferente, né? Então, primeiro assim, ó, como de novo, vou falar a frase que a Elisa não estava aí, que eu digo, estimular a amamentação sempre. Não é que eu não. A gente fez uma live e o doutor João, a primeira frase que ele disse foi: Dani, vamos deixar claro para todo mundo que a gente adora a amamentação, que a gente quer que as mães amamentem. Mas a gente também sabe que tem mães que não vão conseguir com toda a plenitude que imaginaram e que tá tudo bem, que não tem problema. Que hoje em dia a gente não tem que ser um protótipo feitinho para todo mundo igual, né? Então, estimular sempre, julgar nunca. Vou passar a palavra para vocês, meninas. É isso aí. É isso aí, Dani. Maravilha. Para a gente começar a falar de amamentação gemelar, a gente precisa falar que amamentar gêmeos é diferente, né? Eu acho que isso, começar desse princípio, porque mas eu tenho quase gêmeos. Não, não são gêmeos. Tu não amamenta gêmeos, né, Dani? Então, assim, amamentar, ter dois bebês ao mesmo tempo, na mesma fase da amamentação, é diferente. Eu acho que é uma das primeiras coisas quando a gente tá grávida, a gente pensa, como é que eu vou amamentar? Eu vou conseguir amamentar gêmeos? Então, Dani, eu já começo a te fazer essa pergunta, assim. A gestante gemelar, para a gestante gemelar, né? A mãe vai conseguir amamentar os gêmeos? Os dois? Sim ou não? Bom, primeiro que sim, a diferença é absurda. Eu acho que eu falei para vocês essa frase, tipo, se tu tiver 10 filhos em sequência, eles vão ser 10 filhos em sequência, não são 10 filhos juntos.
Então é completamente diferente. Ah, mas os meus filhos têm diferença de 1 ano e meio. Tudo bem, eles têm diferença de 1 ano e meio. Eles não nasceram juntos, é diferente. O corpo da mãe, desde a gestação, ele já se prepara diferente da mãe de gêmeos, né? Então, é completamente diferente. Então, é muito importante que a gente entenda essas diferenças quando a gente fala sobre a amamentação de 1 bebê, 2 bebês, 3 bebês. Eu preciso confessar, eu nunca atendi mãe com mais de 3 filhos gêmeos, né? Meu máximo de atendimento foi que eu vivi junto com essa mãe, foi uma mãe de trigêmeos, né? Eu nunca atendi mãe com quadrigêmeos, nada disso. Trigêmeos não fecha, são 2 seios. 2 seios, é um problema isso. Eu costumo dizer, quando as mães de gêmeos me falam alguma coisa tipo, Dani, nós somos gêmeos, eu digo, mas tá ótimo, são 2 peitos, 2 bebês, tá ótimo, matematicamente falando é perfeito. Sim. E em relação à pergunta se é possível amamentar, sim, é possível, tá? E aí é que tá, é possível. Ah, então a Dani falou que vai dar certo. Não, eu falei que é possível. E eu tenho certeza que vai dar certo da forma que for. Porque amamentar é muito mais do que tu dar leite pelo peito. Ponto, né? Sim. Essa mãe consegue amamentar da forma que for. Então, basta que a gente tenha a assessoria certa, que a gente tenha a rede de apoio certa, né? Então, depende, na verdade, tem outras questões ali. Essa mama foi previamente operada, ou teve algumas dificuldades, ou essa mãe tem algumas outras dificuldades em relação à sua saúde. Tudo isso pode interferir, né? Então, mas em teoria, sim, é possível aumentar gêmeos. Sim. E aí acho que entra uma... Elisa, só diminui um pouquinho o teu áudio. Diminui um pouquinho o teu áudio, porque eu acho que tá dando um pouco de eco da voz da Dani no teu. Tenta, vamos ver se dá. Porque é no meu. Porque eu baixei o meu já e continuou. Tá bom. Olha só uma coisa que a gente sempre fala também na Me Too, né? Que assim, tudo bem a gente ter esse grupo, ter essa grande troca entre as mães, mas não dá para se comparar, né? Acho que essa é outra frase, assim, cada mãe é uma mãe, cada criança é uma criança, bom, daí a gente nem se discute, a gente vai falar sobre isso depois, mas assim, isso aí que tu trouxe já, Dani, tem a mãe que tem uma cirurgia já feita no peito, tem a mãe que teve uma outra experiência com outro filho e foi diferente, é diferente agora com os gêmeos, né? Tem a mãe que não tem rede de apoio, tem a mãe que tem rede de apoio, tem a mãe de prematuro, tem a mãe de quem nasceu a termo. Não dá para se comparar, né? Acho que esse também é uma coisa que pode trazer uma leveza para a mãe que está amamentando. Exatamente. Tu falou uma palavra muito chave, Elisa, que é leveza, tá? Não era mãe de gêmeos, imagina se fossem gêmeos, mas já me aconteceu, uma das atendimentos que eu fiz foi de uma mãe de gêmeos que ela estava com 42, 43 anos quando ela teve os bebês. Só que era uma história de que ela chegou nos 35, 36, 37 anos e ela e o marido resolveram, tá ok, agora podemos ter filhos. E, obviamente, não foi assim tão tranquilo, né? Para eu estar contando para vocês. Então, ela tentou engravidar algumas vezes e ela não conseguia engravidar e não engravidava. Aí ela fez uma fertilização, não deu certo. Aí ela fez a segunda fertilização, não deu certo. E isso o tempo tá passando, né? Aí, quando ela estava com uns 40 anos, eles conversaram e resolveram que eles também tentariam adoção. Então, entraram numa fila de adoção. Aquela coisa, vamos adotar um bebê, pronto, acabou. Vai ser isso, né? A gente quer ter um filho, vai ser um filho, pronto. Então, eles entraram na fila de adoção e passou. Aí, quando chamaram, ela tinha marcado uma última tentativa de fertilização, tá? Ela já estava com 42 aí já. Quando ela disse, é a última vez. Porque a adoção estava se enrolando, aquela coisa toda. E daí ela marcou a FIV, o procedimento, e ela disse que na segunda vez ela tinha feito tudo do mais certo possível. Tinha ficado com as pernas para cima, repouso, não sei das quantas. E daí, essa vez, ela ia fazer a fertilização tipo hoje, e no dia seguinte, tá dando eco de interferência, não sei do que. Será que é o meu fone que tá alto? Diminui o volume um pouco da... Eu tô quase não escutando vocês. Eu tô achando da Vanessa baixo. Tá. Melhorou? Melhorou. Sim. Tá. E ela disse que ligaram para ela o processo de adoção dizendo assim,
Então, amanhã era o procedimento de fertilização e depois de amanhã ela teria a chance de ir conhecer um menino para adoção. Aí disse que ela ficou com aquilo e ela assim, tá, e agora? Marco, aceito ou não aceito? E aí ela disse que, quer saber? Eu fiz 2 FIVs já, deu tudo errado. A última eu fiz tudo que eu podia fazer e não deu certo. Então, eu vou lá. Marcou, fez a FIV e foi conhecer o possível adotado. E deu super certo. Ela disse que se apaixonou pela criança. Não era um bebê, do tipo, tinha 3, 4 meses, uma coisa assim. Adotaram a criança, começaram com aquela... Tem todo o procedimento, mas em seguida já ficaram com a criança em casa, até sair a adoção certa. A FIV deu certo. E eram gêmeos. Então, de nada, ela teve 3 bebês. E ela contando que eu atendi ela logo em seguida do parto e ela me dizendo assim, na verdade ela tinha um bebê de 1 ano e um pouquinho e os 2 gêmeos, né? E ela tinha pouquíssima rede de apoio em Porto Alegre. Então, como é que eu vou dizer para essa mãe assim, não, tu tem que fazer isso, isso, isso e isso dentro do mais perfeito, né? Posso tentar tirar o fone. Peraí, Ju. Vamos ver. Epa. Melhorou? Sim, Então tá. Melhorou? melhorou. Então, como é que a gente vai julgar uma mãe ou outra, né? Como é que vai ser isso? Não tem como. Cada gestação, cada bebê é um bebê, né? Então, mas ela amamentou. É isso aí. Dani, outra coisa que eu sinto assim, muito, a gente vê muito. Eu amamentei gêmeos só 2 meses, só 6 meses. Esse só, né? A gente precisa deixar de lado esse só. Porque entra uma culpa que não é. Poxa, tu amamentou gêmeos 2 meses, né? Tu amamentou gêmeos 6 meses. Então, assim, a gente já carrega uma parte. A gente precisa não vestir essa camiseta da culpa, deixar ela de lado. Então, tem que mudar. Eu amamentei por 2 meses, amamentei por 6 meses gêmeos. Sim, eu acho isso uma grande história. Eu também. Né? Esse só, ele não tem uma carga muito grande, que a gente já tem essa carga por ter que cuidar de gêmeos. Então, que a gente sempre... Não foi uma nem 2 vezes, né, Elisa? Só, por só. Sim. Alguém está com volume alto e está dando retorno. Eu já baixei. Pena. Melhorou? Cada gota Melhorou? importa. É verdade. A gente falou também, né, Vanessa, hoje, né? Cada gotinha de ouro importa. E assim, na verdade, 1 ano e 5 meses amamentou. Perfeito, mas Perfeito. Claro, não é a realidade de todo mundo, né? Exato. E outra coisa que a gente tem que falar, né, Dani? Para o sucesso da amamentação gemelar tá muito ligada à rede de apoio, né? Então, acho que ao cuidado da mãe, né? Então, assim, quem que tá conseguindo acolher a mãe? Se a mãe estiver bem cuidada, os gêmeos também estarão bem cuidados. Para mim, isso tá muito ligado à amamentação também. O pai, enfim, o companheiro, parceiro, tem a responsabilidade primeiro de cuidar de saúde da mãe. Né? Como é que tá? Ô, Vanessa, estão avisando que o teu áudio tá ruim. Tá falhando. O meu áudio? Para mim também tá um pouco cortado o teu, Vanessa. Será que eu saio da live e entro de novo? Tenta, vamos ver. Sai que me pede para entrar. Se todas usarem fone, melhora. Sabe que isso que a Vanessa estava falando, né, Dani, é algo muito mesmo que traz uma tranquilidade para a mãe, fora o resto, né? Alguém tá preocupado com a comida, alguém tá preocupado com a roupinha do bebê, aquilo que a gente sempre fala, né? Mas eu me lembro, só para contar agora, para contextualizar, eu me lembro que a minha mãe, então as mamadas aqui em casa dos gêmeos, eles tinham hora certa, tá? Foi a forma que eu encontrei para me organizar, né? Mais ou menos a cada 2h30, 3 horas. E eu me lembro que a minha mãe, às vezes, tinha um leitinho lá guardado meu na geladeira e aqui em casa os gêmeos sempre tomaram peito e mamadeira, em seguida um do outro, peito e mamadeira sempre para cada um, até os 8 meses mais ou menos.
E a minha mãe, ela me deixava dormir na mamada das 9 da manhã e ela dava, né, a mamadeirinha que estava lá com o meu leite para eles. Então, era um cuidado que mãe tem com filha, né? Normalmente, mãe tem com filha, assim. E isso fez toda a diferença. Esse tempinho que eu dormia a mais, né? Para eu suportar o resto do dia da vida louca de mãe de gêmeos. Sabe que é engraçado isso. Eu costumo dizer que a amamentação, tá? A gente teve uma live na sexta, eu tive uma live na sexta-feira com o pessoal de Dom Pedrito e não era sobre gêmeos, a amamentação era a amamentação de uma forma geral. E eu falei uma frase que eles riram e eu disse, gente, se eu quiser que o terneiro mame, eu não posso matar a vaca, né? Então, eu acho que é tão lógico isso, mas tão lógico para mim. E uma das coisas que eu até fico com um pouco de frustração, assim, sabe, em relação a essas semanas de amamentação, essas divulgações em relação às campanhas de amamentação, porque se foca tanto em cuidados com o bebê, em não sei das quantas com o bebê. Cara, o bebê é o centro das atenções em qualquer casa. Só que é a lógica para mim. Se eu matar a vaca, os terneiros não comem, não mamam. Eu preciso daquela fonte mantenedora em excelente condição. Muito bem. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre essas campanhas de amamentação, a gente fala sobre um mundo que é muito ideal, que é uma coisa linda. Só que é utópico isso também. A gente não tem isso na maioria dos lugares que a gente acompanha. Não sei. Então, é muito engraçado isso. Eu vejo assim, que as pessoas elas se cobram a fazer a perfeição, só que elas não vivem no mundo perfeito. Então, não tem como a gente imaginar um padrão. Oi, gente, só um pouquinho. Deixa eu dar um beijão na Vanessa Leite, que tá aqui, que entrou agora, que foi uma super mãe, não foi gêmeas, mas eu acho que se deixasse, ela tinha escolhido gêmeos, inclusive. Então, a Vanessa é uma baita mãe, me acompanha sempre, uma super nutri aqui. Buenas. A Vanessa é um exemplo clássico que eu digo para todo mundo. Olha aqui, ó. A gente tem que focar na mãe. As pessoas têm uma coisa do tipo assim, ó, gente, se a mãe não se alimentar bem, a mãe não vai produzir leite. Se a mãe não tomar água direitinho, ela não vai produzir leite. Se a mãe se não estiver bem tranquila, claro que a tranquilidade é uma coisa que é muito... eu tô super tranquila, tive trigêmeos agora, eu tô chegando em casa e tal, maravilha. Não, tu vai te preocupar, né? É óbvio que tu vai estar em muitos momentos cansada, estressada, querendo dizer para o mundo que eu quero descer, mas é aquela preocupação normal, como eu digo. A gente não pode começar a enxergar pelo em ovo, né? Então, se tu começar a enxergar pelo em ovo... uma coisa que eu sempre falo assim, ó. Antigamente, a gente tinha... eu falei, acho que com vocês, a gente estava conversando. As mães tinham... Não tinha alojamento conjunto no hospital. Então, às vezes, é muito comum, assim... tô com um bebê em casa, gêmeos principalmente. Aí alguém diz... mas na minha época eu amamentei 10 e nunca tive essa frescura aí. Sim, só que se a gente for ver... meu telefone tá caindo aqui, gente. Se a gente for ver... há 40 anos atrás, que nem é tanto tempo atrás, as mães não tinham alojamento conjunto com seus bebês. Inclusive, o doutor João estava contando que o Gustavo Steiber, que é um dos nossos médicos dele do NASCE, ele levou 12 horas para conhecer a mãe dele. Que a mãe dele levou 12 horas para ver o Gustavo. Tá, e eu não tô falando que tá certo ou que tá errado, eu tô falando que são épocas diferentes. Então, se a gente tinha tudo isso de diferença, como é que a gente vai querer comparar as mães no pós-parto quando chega em casa? Essas mães da época do berçário, elas recebiam os bebês de 3 em 3 horas para botar no peito. E assim, ó, já vinham trocadinhos, bonitinhos, cheirosinhos, botavam no peito e ia embora. Nem para rotar ficava com essas mães. Então, elas saíam do hospital depois de 2, 3 dias. Inclusive, a internação era um pouco mais longa do que é hoje. Elas saíam do hospital, elas tinham dormido, elas tinham descansado. Alguém estava cuidando de tudo para elas. E elas só estavam deitadas, sentadas, recebendo as visitas, né? Então, é completamente diferente do que a gente vê hoje. Hoje, a criança nasce, já vai para o peito da mãe, as crianças já vão para o peito da mãe, ela já tem a Golden Hour, já tem tudo isso. Tu vai para casa já muito cansada, porque é tu que trocou a fralda, foi tu que deu banho, tu que sentiu a necessidade do bebê ali.
Então, não tô falando que tá certo ou errado, entendeu? A gente sabe que é melhor o alojamento conjunto, mas é uma realidade diferente. Então, alguém que teve filho há 30, 40 anos atrás olhar pra gente e dizer assim, não, mas isso aí, tá, que frescura. Sim, mas é completamente diferente, já começa diferente. E mais, antigamente a gente tinha um bebê, meus bebês chegavam em casa com os gêmeos, as crianças choravam. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí, não, mas eu tenho consulta daqui a 10 dias com o pediatra. Então tá, então tu vai no pediatra daqui a 10 dias, né? Por 10 dias eu aguentava o choro, tu não sabia o que tava fazendo, mas em todos os casos, tava ali, né? Era o que tinha que se fazer, era o que fazia. Alguém dava um chazinho na colherinha, um chazinho, não sei das quantas, não sei o que, tudo podia, né? E aí, e aí, tá, hoje em dia nasce uma criança, lá as crianças vão para casa, a criança chora, os dois choram, daqui a pouco um chorou, o outro chora, eu digo que é o eco do choro, começa um, em seguida vai o outro, né? E daí começa, quando bate o desespero, primeiro a gente manda uma mensagem pro pediatra, daí quando manda a mensagem pelo WhatsApp, passou 2 minutos, não teve a resposta, tu botou no Google. Aí tu botou crianças gêmeas que choram muito. Vai aparecer 1.558.000 explicações. Das mais normais, das mais esdrúxulas explicações, sabe? Quando o pediatra ligou, tu já colou as placas, já tinha colado as placas, tu já estava chorando junto com os gêmeos. Sabe? Porque até chegar a resposta, se ela vier em 5 minutos, tu já tá chorando com os gêmeos. Então, é muito acesso a muita informação, é muita coisa que a gente tem. E a gente bombardeia as mães de informação sempre. Ah, o certo é isso. Mas como assim o certo? Né? O certo é isso para fulana, para ciclana pode ser diferente, né? E ela falou aí sobre os gêmeos, a gente sabe que muitos gêmeos nascem prematuros. Então, tu imagina a gente ter 2 bebês e as crianças não estão contigo em casa no início, sabe? E daí alguém te diz, leite materno é maravilhoso, estimula a amamentação. Sim, mas as crianças estão no hospital e eu tenho que ficar no hospital, eu tenho que ir para casa, como é que eu faço com isso? Meu Deus do céu! Então, é um turbilhão de emoções, de informações ai, meu Deus, e os gêmeos nasceram prematuros e agora eu vou para casa. Deus o livre se eu não complemento, ou Deus o livre se eu complemento, mas, pô, me mandaram complementar e eu não posso complementar. Então, gente, não é assim, não existe uma regra única. Alguém colocou um na UTI e outro em casa, eu vivi isso. Também existe essa possibilidade, o que é pior ainda para uma mãe, porque se os dois estão internados, tu vai ver os dois. Agora, tu imagina em casa com um e o outro lá, e parece que tu tá negligenciando um dos filhos, né? Então, é uma coisa muito difícil a gente lidar com essa mãe, com essa emoção dessa mãe. Eu digo, tu tem que ter muito tato, tu tem que ter muito cuidado como profissional e como rede de apoio. Imagina como seria, eu digo que é assim, ó, é frustrante tu ter uma rede de agouro e não uma rede de apoio, né? Porque se as pessoas se dessem por conta do como dói no ouvido das mães, às vezes, as frases que são ditas, né? Como tu atrapalha tanto o maternar quanto a amamentação. Tá? A amamentação está muito ligada à sensação de bem-estar, de prazer, de tranquilidade. E não tem um certo, não tem um errado. O certo é o que deu certo para ti. Ponto. Tá? Dani, e falando um pouco agora de dicas práticas para amamentar gêmeos, né, que a gente vai falar bastante isso no nosso curso. Né, para quem não quer falar do nosso curso, pode falar. Pode falar aí, pode falar. Então, vai ser no próximo sábado pela manhã. Quem quiser pode depois nos chamar em inbox, seja aqui nas redes da Me Too, nas redes da NASCE. A gente fala um pouquinho mais. Elisa, depois de repente a gente comenta aqui também. E aí a Dani fixa o comentário ali sobre o curso. Mas assim, falando em dicas práticas para as mães de gêmeos, assim, eu acho, em primeiro lugar, eu vou falar uma antes de ti. Eu acho fundamental a gente ter anotações, né, dos 2 gêmeos, porque acho que tu pode falar um pouquinho da importância da troca do peito de cada, do G1 e do G2, quem amamentou no esquerdo, depois vai amamentar no direito, por que isso, né? Por que tem que ter esse revezamento e por que também é fundamental a gente anotar, né? Cabeça de mãe, no puerpério, a gente realmente não tem condições de lembrar, mesmo se a gente quisesse. Então, acho que é fundamental essa planilha. Inclusive, a gente tem na Me Too uma planilha que até a Dani colaborou ali para a gente ter uma pequena alteração. Mas tem que ter essa planilha no seio esquerdo, seio direito, quem que amamentou, quanto tempo, né? Como é que, enfim, quanto tempo não, mas como é que foi a amamentação. Se quiser falar um pouco dessas dicas práticas, Dani, pra gente, que a gente vai falar no curso, inclusive. Bom, primeiro que assim, ó,
As pessoas me dizem, ah, mas eu amamentei antes, mas era um bebê. E agora são dois, por exemplo, segunda gestação e uma gestação gemelar. Será que o meu corpo vai dar conta? Né? Primeiro que assim, ó, teu corpo sabe que tu estás gestando gêmeos. Se tu estiveres gestante de um bebê, o corpo sabe que é um bebê. Se vocês estiverem gestando dois bebês, o teu corpo sabe que são dois bebês. Então, ele começa a se preparar para a alimentação de dois bebês. Né? Eu costumo dizer que quando a gente engravidou, a gente tinha um espaço vago, botou um anúncio e o bebezinho chegou e fez um contratinho lá de locação de espaço. Esse contrato tem um tempo para acabar. Né? Então, lá por mais ou menos tantas semanas, ou tu vai vazar, ou vocês vão vazar daqui, ou eu vou vazar vocês, né? Só que tem uma cláusula lá no contrato que diz assim, ó, enquanto vocês estiverem na minha barriga, eu forneço casa e comida. Assim que vazar daqui, eu vou fechar a hospedaria e abrir a vianderia, como eu digo. E é óbvio que o corpo sabe que se são dois bebês, né, ele vai ter que abrir uma vianderia potente para dois bebês. Então, em teoria, o corpo humano é perfeito nisso. Ele sabe que são dois bebês. Ok, beleza. Dois bebês. Eu duvido que alguma de vocês duas me diga assim, ó, os meus dois bebês eram iguais na mamada. Os meus dois bebês eram tão vorazes um quanto ao outro. Os meus dois bebês eram tão acordados um como o outro. Ou nenhum dos dois era um mais sonolento que o outro. Os dois nasceram com o mesmo peso, com o mesmo comprimento e eles se mantiveram assim o resto da vida. Não existe isso. Não existe. Tá? Todos os bebês são diferentes. Que um amamentou 40 minutos e outro amamentou 5 minutos. Entendeu? 40 minutos ficou o outro 5. Então, assim, pensa numa mãe de gêmeos de primeira viagem de gêmeos. Quando isso acontece, a gente entra em desespero se a gente não tem a informação, né? E mais, nessa hora tu jurou de pé junto que o de 40 minutos tinha comido muito mais que o de 5, eu aposto. Sim, com certeza. O que não quer dizer, porque eu sempre digo, o volume negociado nem sempre é proporcional ao tempo. Mas a gente ignora, a gente não adianta, a gente vai comparar, né? Não é ruim comparar, tá? Agora, essa questão da tabela, da gente saber, se os dois bebês fossem exatamente iguais e mamassem do mesmo jeito, com a mesma voracidade, com o mesmo tudo, não precisava trocar os peitos. Agora, se a gente sabe que o gêmeo 1 é um gêmeo mais voraz, que ele parece mais para mamar, e o 2 é aquele ali que se eu comer, tá bom. Se eu não comer, na próxima vem, sabe? E se eu colocar os dois, então, o 1 que é voraz, eu simplesmente coloco sempre na direita. E o 2 eu coloco na esquerda. Primeiro que ou tu é destra ou tu é canhota. Então, tu vai ter mais facilidade de posicionar em um dos lados, né? E se por coincidência o lado melhor de posicionar for o do gêmeo mais voraz, é fato que ele vai mamar muito melhor, inclusive, do que o outro, que já não era lá essas coisas de voracidade, assim. E como eu tenho mais dificuldade em posicionar, então possivelmente a posição, a pega não vai ser tão perfeita. E é óbvio que ele vai estimular menos essa mama se eu não trocar. Então daqui a 2 meses eu tô com um peito 46 e um 36. Isso é o primeiro momento, isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que o voraz vai sempre comer mais, porque ele vai estimular mais e esse peito vai vender mais. E o outro que já não sei o que, daqui a pouco ele tá definhando ali, não ganha o peso, mas eu amamento igual os dois. Sim, só que a tua mama, ela tem que ser estimulada a vender o produto dela. Então, o ideal é que a gente faça esse revezamento entre as mamas. O que acontece muitas vezes é que essas anotações, essas planilhas para gêmeos, realmente, as gurias fizeram uma planilha excelente. Porque não é fácil de fazer isso na casa da gente, tá? A gente anotando assim, e, sabe? Meu Deus, eu anotei isso para quem? Tá? Aquela coisa. Quando é gêmeos, eu gosto de usar uma borrachinha de cabelo. E essa borrachinha de cabelo no braço, assim, tipo uma pulseirinha, sabe? Uma pulseirinha daquelas de elástico ou uma pulseirinha, ou uma borrachinha de cabelo, mas que não aperte o braço. E eu digo, a pulseirinha de cabelo é relativa ao gêmeo 1 ou do gêmeo 2, tu escolhe, né? Até para tu poder anotar, às vezes não sei, sabe, me atucando, mas o importante é tu saber que aquela borrachinha de cabelo tá no braço que o gêmeo acabou de mamar. Se é do 1, então tá aqui, o gêmeo 1 mamou aqui, tá?
E na próxima, eu posso revezar. Aí o revezamento entre os bebês, existem várias técnicas de revezamento. Tem mãe que reveza os bebês ao longo das mamadas no mesmo dia, né? Então, do tipo, agora o gêmeo 1 mamou aqui, o 2 aqui, na próxima, o 2 aqui, o 1 aqui. Tem mãe que se atucana com isso, tá? Então, daí a gente sugere assim, ó, reveza os bebês entre os dias. Então, hoje, o 1 mamou aqui e o 2 daqui. Amanhã a gente troca. Então, tu vai fazer por dia esse revezamento. Perfeito, não tem problema. Mas é importante que tenha um revezamento taco a taco ali entre os dois seios, tá? Alguém falou sobre amamentação juntos. Sim, seria o ideal. Dentro do mundo ideal, a gente teria os bebês nasceriam e a gente colocaria os dois naquela foto linda e maravilhosa. Inclusive, as gurias da Me Too criaram a primeira almofada de amamentação específica para gêmeos, que é excelente. Se vocês quiserem uma dica de compras do pré-parto, eu digo que essa almofada para gêmeos, ela super vale. Beleza, coloquei os bebês juntos aqui, os dois estão mamando, é uma maravilha. Só que a gente acabou de falar que os dois gêmeos, eles são diferentes. E eu recém me tornei mãe desses gêmeos. Então, eu vou botar os dois bebês juntos. Digamos que tudo seja perfeito, lindo e maravilhoso em relação à posição, pega, não tem essas dificuldades. Tá, mas como é que a gente vai saber que eu tô controlando igual? Acabei de prestar muita atenção nesse aqui, e esse aqui eu não sei se estava mamando bem, eu realmente não prestei. Então, nesse início, nos primeiros dias, é bem legal se a gente consegue colocar os bebês em sincronia, eu digo, um atrás do outro, assim, vem um e depois vem o outro. Mesmo que no finalzinho do primeiro já esteja colocando o segundo, assim, mas que a gente tenha um tempo com cada gêmeo na mamada para poder observar a mamada de um e a mamada de outro, né? Porque senão daqui a pouco eu coloco os dois ali, não, mas agora eu vou prestar atenção aqui. Daqui a pouco tu não sabe quem tá prestando atenção, não presta atenção em ninguém. Então, eu gosto de, no início, a gente dedicar um tempinho em cada mamada para cada bebê, para poder ir conhecendo os seus bebês. São bebês diferentes, a gente não tem um padrão, então a gente tem que conhecer essas crianças, né? E daí, claro, passou um tempo, tu já agarrou a manha dessa maternidade, como eu digo, aí tu bota os dois e deixa um terceiro de reserva ainda para vir. Pode vir, não tem problema, né? Mas nesse início é bem interessante a gente observar bebê por bebê, tá? Para amamentação. E aí é que tá, a gente pensar assim, eu tenho um bebê, eu vou lá, eu troco a fralda, boto no peito, quando acabou, tô pra botar, beleza. Tá, só que e são dois. E daí eu fui lá, peguei um, e nesse meio tempo eu tô amamentando esse um, e o outro acordou. E aí eu faço o quê? Eu tiro do peito correndo e vou lá e pego essa criança. Gente, sem rede de apoio, isso chega a ser desumano, sabe? Porque é importante que tenha alguém contigo ali para pegar esse segundo bebê que chorou e começar a trocar essa fralda, preparar para a mamada, né? E enquanto isso, tu tá finalizando esse, tu até pode colocar o outro aqui para amamentação, não tem problema. Mas tu vai ter um tempo para observar um e um tempo para observar o outro, né? Aí tu vai poder me dizer, como vocês poderiam me dizer agora, do tipo, o fulano era assado, o fulaninho era assim, e assim vocês vão falando, né? Então, é o ideal nesse início, a gente conhecer cada bebê. Depois, por isso que a gente planta a bananeira e amamenta os dois. A comparação entre os gêmeos, isso é saudável justamente porque tu está conhecendo cada bebê, né? Estamos os pais nos conhecendo e os filhos. Então, isso é super importante para entender as características de cada um. É claro que quando a gente fala bastante na Me Too, que depois essa comparação, né, quando fala de características de um é mais feliz, o outro é mais chora mais, aí sim, Não. aí não. Não. Mas no início da vida dos gêmeos cabe muito essa comparação, porque é uma troca riquíssima, inclusive, entre os pais, para falar, né, sobre os filhos e como é que está funcionando. A outra dica bem legal é o final do dia observar como ficou essa planilha, né, Dani? Para ver o que está acontecendo ali, se está tudo certo, se os dois estão mamando bem, se observar se ficou mais tempo, o que está acontecendo, enfim, eu acho bem importante chegar à conclusão. Eu fazia isso todo final de noite, eu chegava à conclusão assim, de como que tinha sido o dia. Alguém perguntou aqui sobre quanto tempo devemos amamentar um de cada vez. Deixa eu ver. Aline,
Aline, é assim, ó, não existe uma regra. O que que é importante? Ah, e a Aline teve os bebês e ela tá amamentando um de cada vez. Tu já está se sentindo confiante para amamentar os dois juntos? Tu se sente, tu tens essa confiança? Tu tá te sentindo preparada? Toca a ficha. Não é uma regra. Mas tu vê, a Vanessa com 20 dias botava os dois juntos e eu tô com 25 dias e eu não me sinto pronta, eu ainda preciso de ajuda. Ótimo, respeita o teu tempo, né? A pior coisa do mundo é a gente não respeitar o tempo da gente, né? Outra coisa, Uma né, das coisas Dani? que... Oi? Não, outra coisa assim, preciso otimizar um pouco o meu dia, ou um tá chorando mais, bom, vem pro peito os dois, né? Tem uma consulta Sim, com o claro. pediatra, preciso que eles estejam dormindo para chegar lá e fazer um exame, sei lá o quê. Bota os dois no peito para otimizar. E outra em outra mamada, dá um de cada Pode vez. voltar. Então não é uma regra, né? Exato. É uma questão de observar. Até porque tu também vai falar isso no nosso curso, eu sei que tu fala muito para as mães que tu atende. Tem bebê que gosta de vir pro peito só para sentir aquele carinho também, então quer vir toda hora, né? Mas a gente também tem que observar essas diferenças do bebê, né? De uma mamada, o que é uma mamada efetiva, o que não é. Eu acho que tudo isso, a gente tem gêmeos, mas a gente também precisa olhar para essas questões particulares da amamentação, né? A amamentação tá dando certo, coisa... tá sendo efetiva. A Elisa amamentava os dois ao mesmo tempo. Eu pouquíssimas vezes amamentei. Eu lembro que com 1 mês de vida eu botei os dois de novo, né? Para sair do hospital também amamentei os dois ao mesmo tempo. Mas dá para contar numa mão, assim, às vezes que eu amamentei ao mesmo tempo. Então, não adianta, cada um sabe o que é melhor, né? Como é que funciona. Tem rede de apoio, não tem. Às vezes, quando não tem rede de apoio, melhor amamentar ao mesmo tempo mesmo. Não tem muita opção. Mas como a Dani disse, às vezes é desumano até, né? Tu ter que amamentar e não ter esse apoio. Então, cada realidade é uma e aí tem que analisar qual a tua realidade para se adequar o melhor para ti, mas sempre se munindo de informações. Alguém falou alguma coisa aqui sobre o tempo de CTI com o bebê no hospital, né? Se a gente tem prematuros que nasceram bem prematuros mesmo e que ainda ficam internados, tá? Ou por uma dificuldade ou por outra para ganhar peso, anyway. A gente fala muito sobre a questão do colostro ser oferecido para os bebês, sobre a gente estimular a amamentação. E aí, as mães me perguntam muito sobre isso, né? O bebê estar no hospital é uma realidade muito difícil para as mães. Não interessa se é 1, se é 2, se é 3, sempre vai ser muito difícil para essa mãe saber que ela teve alta e o seu bebê não, né? E a gente sabe que existe, né? Então, como é que a gente pode ajudar essa mãe, tá? Eu costumo dizer que, assim, ó, tem horas que a gente tem que ser muito prática em relação à vida, sabe? Se tu consegue colocar os bebês no peito, cara, vai pro hospital e passa o dia, o máximo possível, colocando os bebês no peito. Mas se teus bebês ainda não estão prontos para ir ao seio, tá? Aproveita, entre aspas, mas usa esse tempo inicial, tu vai ao hospital, tu fica lá o tempo necessário, mas tu não vai ficar estourando, chega lá às 6 da manhã e vai embora às 11 da noite para casa, porque nessa hora é importantíssimo que tu estimule a tua mama, que tu descanse, que tu te recupere, para que quando os bebês puderem ir para o seio, tu esteja lá no hospital. Eu costumo dizer que amamentar é uma coisa que alguém falou no último dia, no último live, que foi tipo Alcoólicos Anônimos, é um dia de cada vez, né? E eu digo que, na verdade, a amamentação, ela é uma corrida longa, é uma prova de corrida muito longa, e que a gente se inscreve, larga sem treino, e tem que completar 100 quilômetros em montanha, por exemplo. É óbvio que quando eu larguei, eu tinha uma mochilinha lá com um pouquinho de água, com um pouco de comida. Mas não vai durar os 100 quilômetros. Eu tenho que ter certeza que daqui a pouquinho eu vou encontrar a minha rede de apoio, eles vão substituir a minha mochila, vão me dar mais comida e eu vou ter mais gás para tocar mais um tempo. Mas eu preciso saber, eu preciso contar com essa rede de apoio, né? E eu sei que quando a gente se inscreve nessas maluquices, como eu digo, a gente sabe que não vai ser fácil. Não é fácil. Então, mas e por que a gente faz? Porque é bom. Tem o seu lado bom. E quando a gente chega, inclusive, no objetivo da gente, é melhor ainda. Quando tu completa o teu desafio, é melhor ainda. Né? Só que é óbvio que se eu largar nos 100 quilômetros numa velocidade que era a velocidade do Bolt, eu não vou fazer 100 quilômetros. Porque nem o Bolt fazia isso. O Bolt fazia 100 metros. Né?
Então, o ritmo de cada um é o ritmo de cada um. Né? Então, respeitar o ritmo dessa mãe. A amamentação de gêmeos, essas frases eu uso para todas as mães. O teu ritmo é muito importante. Tu tem que se dedicar aos teus bebês, mas para tu estar bem para os teus bebês, tu tem que se respeitar a ti mesma. Né? E mãe bem, igual a bebê bem. Tá? Por isso que quando as pessoas falam, aquele bebezinho que a Elisa falou ali, ele é um que gosta mais de ir ao seio. Tudo bem? Tá, mas aí a Daniela, que teve gêmeos, ela não botava os bebês no peito e ela usava, sei lá, chupeta, barulho de chuva, o que quer que fosse, porque ela sabia que o bebezinho X era um bebezinho mais de conchego, de ficar grudada. Então ela tá errada? Não, mas aí a Daniela, que teve gêmeos, ela botava o bebê toda hora no peito, como o bebê pedia. Qual das duas que tá errada e qual das que tá certa? Nenhuma delas tá nem errada e nem certa. O que é importante é que essa mãe consiga responder, eu digo, 3 perguntas para todos os dias ela tem que se perguntar. A forma como está o meu dia tá super tranquilo para mim, eu tô conseguindo ficar bem e eu toco esse ritmo pelos 6 meses? Se ela disser que sim, ela pode passar o dia inteiro com as crianças ao seio. Tá ótimo, não tem problema. Aí outra pergunta, nenhum dos bebês me machuca, eu não tenho uma lesão no mamilo, eu não tô com nenhum problema em relação a isso. Não tá me machucando, não tô com dor. Perfeito. E em última pergunta, os teus bebês são bebês tranquilos, tu tá conseguindo entender os teus bebês, tu tá vendo que eles estão ganhando peso. Não é de hoje para amanhã que eles vão ganhar, a gente não vai botar uma balança pediátrica em casa para pesar as crianças todo dia, mas tu vai na consulta do pediatra dizer que eles são bebês que estão evoluindo bem, tá tudo ok. Então, tipo, tua rotina tá ótima, tá bem? Perfeito, segue o baile. Pois é, Dani, mas não, é que agora no início eu quero fazer assim, mas eu tô pensando que daqui a 1, 2 meses eu acho que eu vou dar uma mudada. Não, então não tá bom, porque se tu não respeitar o teu regime de vida, de corpo, teu limite, o teu corpo vai te boicotar. Assim como ele se preparou para amamentar gêmeos, ele vai começar a entender que tu tá extrapolando os teus limites. E a amamentação, essa frase é ruim de dizer quando a gente trabalha com amamentação, eu digo que a amamentação é totalmente desnecessária para o teu corpo. Tu não morre se tu não amamentar. Né? A Angelina Jolie tirou os 2 peitos e não morreu. Então, a gente não morre quando a gente não usa os peitos para a função deles. Mas os órgãos vitais do teu corpo são essenciais para ti. Né? E o teu corpo, se ele entende que tu tá exagerando nas tuas atividades, a primeira coisa que ele faz é diminuir os teus custos extras que não são essenciais à vida. E a gente não enxerga dentro do peito, a gente não enxerga quanto que o bebê mamou, a gente vai descobrindo isso eu digo que a amamentação, tu vai percebendo as tuas mamas, tu vai sentindo o volume da mama, tu vai vendo a saciedade do bebê, tu vai entendendo o teu bebê, seus bebês, né? Só que até tu te dar por conta que tu tá te boicotando em relação ao teu limite, daqui a pouco tu te deu por conta disso e tu olhou assim, mas meu Deus, eu tô quebrada. Dani, eu tenho um caso que eu amamentei os gêmeos até os 6 meses, né? E eu sei, eu passei do meu limite físico, mental, enfim. E isso refletiu, uns 6 meses eu tive apendicite, né? Então eu fui pro hospital, enfim, tomei medicações e tal. E aí, a partir depois disso, eu não amamentei mais. E hoje, com certeza, eu faria diferente. Eu aceitaria muita coisa que eu não aceitei, porque eu achei que eu fosse dar conta de tudo, né? E não é assim, não funcionou assim. A gente não consegue dar conta de tudo. É claro que eu fiz o melhor para eles, enfim, mas eu acho que isso a gente idealiza, né, muito a amamentação, a gente sabe da dificuldade quando a gente está grávida, que a gente vai ter gêmeos, que a gente tem que cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo. A gente, né, tá aí a Me Too aqui como para ajudar, para trazer informações, enfim, a gente fala com aquela conhecida que teve gêmeos, a gente se munge de informações, mas na prática é diferente, né? É muito diferente. Então, assim, tudo que a mãe precisa quando ela tá amamentando, né? Tudo que a mãe precisa, assim, nossa, tu tá se saindo muito bem. Tá conseguindo amamentar os gêmeos, ou então, assim, tu tá dando o teu melhor, eu tô vendo que são frases de incentivo e de apoio que a gente precisa, né? O resto a gente dispensa. Realmente a gente não... Eu lembro bem que quando a gente gravou o vídeo, né, falando de amamentação gemelar, que tá lá no YouTube da Me Too, foi a primeira coisa, Dani, se tu tiver que escolher uma frase, o que tu diria?
Aí tu falaste disso dessa... Estimular a amamentação sempre, julgar jamais. Nunca. Isso. Então, assim, e às vezes não é de propósito que as pessoas falam e tal, mas as pessoas não percebem. E quando a gente recebe um elogio desses, a gente se sente muito poderosa e a gente começa a enxergar, né? Depois que vem um elogio desse, a gente começa a enxergar, realmente, olha tudo que eu tô fazendo. Né? E aí a gente tem um pouco mais de superpoder, assim. Dá um pouco de... A gente brinca que a gente pode colocar na conta da Me Too, né, Vanessa? Essas dicas, assim. Porque a gente tem uns cards que a gente faz de propósito para as mães, tipo assim, indiretamente mandarem para sua rede de apoio, sabe? Né? Tipo assim, frases que toda mãe de gêmeos precisa ouvir, né? Então, essas questões de apoio mesmo, né? De não julgamento, enfim. E outra coisa que a gente fala é que agora, inclusive, assim... tá no nosso curso lá na Travessia. Além do curso de amamentação, a gente está também com um curso acontecendo, né? Vai ter a última aula terça-feira. E a gente tem um material que a gente entrega para as famílias justamente para essa rede de apoio. A gente brinca que é para colocar na geladeira, na porta da geladeira, para todo mundo se envolver junto, né? Nessa questão o tema lá é sono e rotina, então também tem a ver com a amamentação, né? Nem conseguimos entrar nisso ainda, mas a gente sabe que também tem, né? Essa questão da casa estar organizada, de ter uma certa rotina, uma certa previsibilidade, também é importante para as coisas darem certo em outros aspectos, né? E eu traria, então, aí algumas palavras importantes que eu fiquei ouvindo muito vocês, assim, leveza, respeitar a nossa realidade, não se autossabotar, né, Vanessa? E outra coisa também que a Vanessa fala e que uma coisa que eu me lembrei de falar é o seguinte: não sofrer por antecipação, porque às vezes a gente pensa, né? Ai, vai chegar o salto dos 3 meses e aí o bebê tá mamando menos, ou vai chegar tal coisa e aí o bebê para de mamar. E aquilo te dá uma cola as placas, que nem tu fala, Dani, e tu fica preocupada, né? Se preocupa com aquela função toda que nem aconteceu ainda. Eu me lembro que eu tinha isso. Aí, quando os guris deixarem de mamar, como vai ser horrível, não sei o que. Como é que vai ser? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa para eles pararem de mamar? Vou ter que voltar a trabalhar, aquela coisa toda. Que nada, foi numa gripe deles que eles acho que preferiram mamar na mamadeira, porque saía, né, mais fácil, enfim, coisas que acontecem. E era bem no tempo que eu já dava mamar só de manhã e de noite, porque eu já tinha voltado a trabalhar full time, enfim, tava amamentando de manhã e de noite, e tudo bem, sabe? Foi uma coisa deles. E eu sofria por antecipação. Então, acho que todo esse conjunto de informações aqui, todas essas coisas que tu falou, que às vezes a gente não se dá conta quando está ali naquele turbilhão de vivências, né? São pequenas coisas que a informação proporciona, né? Tu ter realmente essa informação acessível, tu ter alguém que venha do teu peito, né? Mas é uma... Pode falar. Mas é uma coisa que tu falou agora, informação acessível. A informação, ela tá aí. Só que, como eu digo, né? Eu mexo que tem uma piadinha do médico que colocou na porta assim e disse: se você já tem a primeira opinião do Google e a segunda do Yahoo, não fale comigo. Porque, na verdade, a gente já vai para o médico, inclusive, hoje, com uma tendência de saber que eu acho que eu tô com alergia a tal coisa, eu acho que eu tô com tal coisa, porque tu já pesquisou teus sintomas na internet. É fato isso. Alguém aqui colocou, uma mãe, a Tabata colocou que ela tá com os 2 gêmeos na UTI, nasceram segunda, com 33 semanas mais 2 dias, ela não tá conseguindo ordenhar e ofertar o suficiente nem para um, que tá muito difícil. Tabata, tua receita tá no início, tá? E isso me chama muita atenção, porque uma vez eu atendi uma mãe de gêmeos que também tá na mesma situação parecida contigo, e que ela tava querendo comprar uma máquina de tirar leite. E a frase dela para mim foi assim: eu vou fazer isso, mas tu vê, tá ruim, não tá saindo quase nada de leite, porque eu até tava no hospital essa semana, tirando leite no banco de leite, daí saiu assim, bem pouquinho. E aí eu fui entregar para a moça que recebia, e ela me olhou assim: só isso? Nem vale a pena guardar. Gente, não interessa se é isso, se não sei o que. É leite materno. Aqueles bebês vão tomar 10 avos que seja do teu leite. Eu tenho uma grande amiga que ela tem uma frase que eu adoro. Tu falou sobre, eu amamentei só 2 meses, não sei o quê. Eu falo para todas as mães:
10% de algo é 1000 vezes melhor do que 100% de nada. Ponto. Tá resolvido. Então, não tá ruim, tá perfeito. É isso que eu tenho para hoje. Ponto. O que eu vou fazer? Amanhã, como é que a gente vai estimular essa mama? Então, eu vou fazer. O bebê não tá indo pro seio ainda, tá indo pro seio. Como é que tu tá fazendo? Às vezes estão indo pro seio, tu tá tirando leite em que momento? Após a mamada? Então tu vai te frustrar sempre, porque os bebês acabaram de mamar. E eu vou lá e coloco a máquina tira leite e não vai sair leite. Não tem como, né? Talvez tu tenha que estimular em casa. Não existe bebê que faça 12 horas de sono. E se a gente não estimular no tempo que eu não estou no hospital, talvez... E outra coisa que acontece muito hoje, principalmente com essa função do Covid, se diminuiu a quantidade de acesso às salas de ordenha nos hospitais. Então, o que acontece? Eu tenho... A sala tá ali, só que eu tenho que ter não sei o quê, no das contas, um protocolo X. Então, as mães estão conseguindo tirar leite, tipo, 2, 3 vezes por dia no hospital. Não existe bebê que mama 3 vezes por dia nesse início. Se eu não estimular o corpo dessa mãe, não vai rolar. Ela não, mas não é... por quê? Porque a gente não ensinou direito essa mãe, coitada. Então, é importante que a gente mostre para essa mãe, tá ali. A luz do fim do túnel é ali. Então, Tá leite, ó. Isso aí já tem que ver, assim, ela tá conseguindo tirar leite, né, Dani? Ótimo, é perfeito. Os comentários, não tá aparecendo aqui pra mim. Mas, assim, ela teve com 33 semanas isso? Poxa, e tá conseguindo tirar leite pra eles, então... Tá excelente, Tabata. O que acontece? Tu tem que começar a pensar assim, vamos ver. Quantas vezes eu tô comendo, eu tô tomando bastante água, eu tô conseguindo cuidar de mim? Porque se tu não conseguir cuidar de ti, esse início que tá excelente é que, claro, a mãe vai tirar leite no hospital, na sala de coleta, e ela olha pro lado e tem uma mãe tirando leite, enquanto ela tirou isso aqui, a outra do lado tá assim. Só que aquela outra do lado tá assim, mas ela tá há quanto tempo tirando leite em tempo de hospital, né? O meu nasceu segunda, o dela, 2 meses atrás eu tô tendo alta já. Pô, é completamente diferente, né? Então, não se comparem. Nessas horas, não se comparem. Não compara, porque não dá. Quem compara não é feliz nessa hora. Não vai rolar. Então, observa. Eu posso observar assim, tá? Do tipo, cara, olha só que interessante. Ontem eu tava tricansada. Daí eu fui lá na sala de coleta, tentei tirar leite, saiu bem pouquinho. Aí hoje eu consegui dormir, tomei água bastante, me alimentei direito. Aí eu fui tirar e, tinha tirado 5 ml ontem nas extrações, hoje saiu 7, 8. Ai, mas é pouco. Eu não tô falando que é uma lotação de leite, mas de 5 para 7, bem dizer, tu quase botou 25% a mais aí, né? Um pouquinho mais, tu dobra a tua meta, dos 5, né? Ou tipo de 5 para 10, cara, eu tô aumentando horrores a quantidade de leite de ontem para hoje, né? Mas eram só 10 ml. Não, é o dobro de ontem, né? Isso sim tu pode comparar. Ontem, nessa mesma hora, eu tirei leite e teve diferença. Aí amanhã, se cair um pouquinho, vê se tu não tá comendo menos do que tu comeu ontem, se tu não tá tomando menos água, se tu não tá mais cansada, se tu dormiu bem. Né? Porque isso vai interferir. É o teu corpo que produz o leite para os teus bebês. Então, o cuidado é contigo, a preocupação é com essa mãe, né? Porque daí tu vai render mais, render entre aspas, né? Então, fica tranquila, tá ótimo, tá? Tem como melhorar? Vai melhorar, mas respeita o teu corpo, né? A gente tem que cuidar bem essa questão de gemelares, porque a gente carrega uma culpa muito grande já. A gente carrega uma culpa, Dani, de, nossa, eu não consigo ficar sozinha com os meus filhos, sabe? Imagina, a gente se sente muito frustrada, porque a gente não dá conta sozinha. E aí, até a gente aceitar isso, né? E aceitar a ajuda, que precisamos de ajuda, vem muita culpa. Então, qualquer coisa que acontece no nosso dia, a gente se sente muito culpada. Então, frases como essa de que eu amamentei só 2 meses, ou que eu só consegui tirar 3, tira esse só, né? Vamos valorizar isso tudo que está acontecendo. Tem outro depoimento aqui, Vanessa, sobre esse só. A Neia colocou aqui que os bebês dela nasceram com 27 semanas, 800 gramas. Foram 3 meses na UTI, que foi super estressante, que no início ela conseguia retirar leite e depois não conseguia mais. E em casa eu anotava tudo. Gente, por 3 meses de UTI, tu ficou 3 meses indo para o hospital. Se a gente fica um dia, já é cansativo e estressante. 3 meses, então, imagina, os bebês nasceram com 800 gramas.
Não precisa nem ser gemelar, tá? Eu tenho um caso na família de o meu irmão de coração, a primeira filha dele nasceu realmente muito prematura. E nasceu com menos de 1 quilo, foi umas 900 e poucas gramas. E agora ele teve a segunda filha, e a menina nasceu a termo. E daí eu falando com a esposa dele, tava lá ajudando ela, e ela me dizendo assim: Bah, Dani, na verdade eu tive o primeiro processo de amamentação agora, foi totalmente diferente. Eu não sabia o que que era um parto a termo. Ela disse assim, ó, eu tive 2 experiências que são água e vinho. E mesmo que ela, e na época que ela teve a primeira menina, ela tinha uma máquina tira-leite super boa, ela tirava leite, eu ajudei ela na mesma, mas é completamente diferente. Então, Dani, por 3, tu tirou leite, né? E eles receberam teu leite. É isso que eu digo, ó, não te esquece, tá ótimo. Eles estão super bem, segue o baile, né? A fórmula, eu digo que as pessoas têm parece que enxergam a fórmula de bebê hoje como uma vilã universal da amamentação. Não é assim. A fórmula salva vidas também, quando bem indicada, tá? A outra coisa muito comum, assim, alguns acessórios de amamentação que são super questionados, tá? Eu mexi agora, ontem mesmo eu falei com ela teve 2 meninas, a Ariane, e quando ela teve as 2 meninas, eu mexi com ela, digo, Ariane, tu podia me dar uma, né? Porque meu marido tem 2 filhos, e ele disse que se fosse uma menina, ele queria. E aí ela me disse, então tá. Digo, tá, então tu fica com elas até eu acabar a função da amamentação e depois tu me entrega uma, pode escolher, eu ainda mexi com ela, né? Ela, não, então vou ver, são iguaizinhas mesmo, né? Aí a gente fica brincando. E aí agora ela tá com 4 meses de amamentação exclusiva no peito. Só que tem um detalhe, as 2 mamam só peito, tá? E daí tem uma delas, que é a menorzinha, que é a minha, ela quer me dar a menorzinha, que ela só consegue amamentar com o uso de bico intermediário. E daí, quando ela conseguiu isso, claro que a gente escolheu um bico certo para ela, o bico intermediário certo para ela. E aí ela me dizia, Dani, tem certeza? Será que vai dar? Não é um problema, porque eu li na internet que o bico intermediário é isso, é aquele, não sei das quantas, é um monstrengo do não sei das quantas, não sei o que, não sei o que. Digo, Ariane, ela não está pegando o teu peito. Nós temos uma bebê, nós somos 2 bebês. Tu acha que tu vai conseguir entrar em guerra com ela toda vez que tu colocar para amamentar? A gente pode conseguir, tu vai conseguir. Em algum momento tu vai, sabe, vai rolar. Só que tu tem 2 bebês. Se tu tiver que te dedicar de uma forma absurda para conseguir fazer essa guria pegar, porque não é uma vez por dia, são várias vezes por dia. Então, não é só amamentada, e também vai ser a guerra pré-amamentada. Daí, pô, tu não vai fazer isso, né? Aí ela colocou o bico intermediário, a guria se atracou a mamar, mamando super bem. Tá, então o bico intermediário não faz mal, nem bem, ele tem que ser bem indicado. Ela tá 4 meses amamentando as 2, uma com bico intermediário, a outra não. Tá ótimo. Aí o que é melhor? Eu colocar um bico intermediário e essa mãe amamentar? Ou eu não botar o bico, a mãe se estressar em cada mamada e daí ela acabar indo só na mamadeira? Por quê? Porque o bico intermediário faz mal. Não é assim, né? Dani, uma coisa, a gente não, os nossos peitos de mães de gêmeos, as mamas, desculpa, não tem descanso, né? Então, isso é uma coisa que eu sei que tu fala também. A gente não tem aquele respiro que talvez outras mães têm por ficarem menos tempo. Então, é outra comparação que a gente não pode se fazer, né? Talvez o bico intermediário seja, em casos pontuais, né, a solução para a mãe conseguir dar mamar para as 2 meninas. Então, nossa, a gente tem que usar bem esses acessórios que existem, né? A gente tem que saber, tem que ter informação para que servem. E usar quando for necessário, e não nos culparmos, não nos chicotearmos por mais uma coisa, né? Tá dando certo. Gurias, o fato é que amamentar gêmeos é diferente, sim. Tanto é diferente que no próximo sábado a gente vai ter, né, além dessa live, a gente vai ter um curso com nós 3 aqui, no sábado pela manhã, no dia 21. As inscrições estão no link da bio, tanto aqui na Me Too quanto no link da Nasce, tá? Quem quiser saber mais, só clicar ali. No próximo sábado pela manhã, vamos falar só de amamentação gemelar. O curso está sendo preparado ainda com todo amor e carinho para vocês. Então, a partir de algumas coisas que tu viu nessa live, pensa que a gente vai entregar né, algumas ferramentas, a gente vai entregar várias dicas bem legais também. Eu tô com uma lista de itens aqui que a gente vai falar no curso, que são as fases da amamentação, isso, a rotina e a organização das mamadas entre os gêmeos e cada família, em relação a como usar, a questão de amamentar ao mesmo tempo ou não, e quais são as possibilidades de posições de amamentação dos gêmeos, né?
amamentação de prematuros, né? Como é que seria com os bebês prematuros, como é que a gente faria com eles. Sobre a questão da dor na amamentação, tá? A tal da mamada dos sonhos, que a gente, que eu curto muito ela, inclusive. Eu acho que a minha Nossa, frase é: mãe tem que dormir, gente. Se tem uma frase que eu odeio, que se falam para todas as grávidas: aproveita para dormir agora, porque depois que nasce, tu não vai dormir mais. Odeio também. Sim, até porque se as pessoas. Isso é o auge da ignorância, do meu ponto de vista. Porque a acumulação. pessoa que fica uma semana sem dormir, ela morre. Não sei se uma semana exato, mas 6 meses sem dormir, não é que tu não vai amamentar, tu vai morrer. Simples, não tem outra, não existe isso, sabe? Claro que vai morrer logo depois de ser internada por falta de sanidade mental, né? Porque não tem como uma pessoa ficar sã sem dormir. E ao mesmo tempo, não, é óbvio que essa mamada dos sonhos não é para a Dani e as gurias vão falar sobre a mamada dos sonhos pra gente dormir 12 horas em sequência. Não é isso. Mas que tu tenha condições de dormir e descansar, pelo menos em volumes um pouquinho maiores à noite, pra gente poder ter um descanso realmente pro dia seguinte, né? E os acessórios na amamentação, tá? Porque essa semana eu atendi uma mãe que era um bebê só. Quando eu cheguei lá, ela me olhar, se eu olhar o número de acessórios que ela tinha em casa, que eram totalmente desnecessários. Ela, quando eu disse assim, não, isso não, isso não, isso não. Ah, isso não é muito bom, eu dizer pra ela. Ah, mas vamos pegar esse, eu dizer, vamos pegar esse aqui, não sei o quê. Ela me olhou no final, ela disse assim, bah, Dani, olha só, eu podia ter pagado a assessoria, acho que 1 mês direto, só não gastando nessas porcaria tudo. E eu disse, né? Tipo, porque é muito. A frase que eu digo pro meu marido que é: tu vende bigorna rosa para pai e mãe de menina e bigorna azul para pai e mãe de menino, se tu quiser. Então tu tem que ser uma pessoa muito séria para não, entre aspas, aproveitar dessa fase, né? Porque as pessoas, tu tem uma loja, tu quer vender. E tu vai vender se tu quiser. Ainda mais primeira gestação, imagina gêmeos. Imagina se for um casalzinho de gêmeos à perfeição, naquela coisa tipo um casal, gente, sabe? Aquela coisa. É lindo! Tá, aí tu pega no auge da emoção e faz. Aí tu chega lá, a pessoa tem um estoque de produto que não serve para nada, né? Então, comprar produtos interessantes, sim, super vale. Mas tem que ter um produto bom, não, que tu vai usar. Porque aquele relativo, caro e barato é relativo, né? Eu compro uma almofada de amamentação que não me serve, eu vou comprar 3 no final. Aí saiu caro. Eram 3 baratas, mas saiu caro. Nenhuma delas funciona, inclusive. Né? Então, eu comprei, não sei o que, gente, é R$20 que tu não usou, é caro. É R$200 que tu usou várias vezes, se tu for dividir 20 por nada, saiu caríssimo. 200 usei um ano inteiro, é de graça. Então, o valor absoluto, na verdade, não é uma coisa pra gente avaliar nessas horas. Eu tenho que avaliar o quanto que vai ser usado e se vale a pena eu investir naquilo, né? Então, pra gente ter, porque controle financeiro com gêmeos é muito importante. Compra um pacote de fralda que tu vai ver agora, né? Então, saber que existem formas de tu direcionar os teus investimentos para coisas que realmente são importantes, né? Então, os acessórios também a gente colocou na lista para a gente conversar. Amamentação em livre demanda e rotina, essas coisas, todas essas rotinas todas que a gente tem em relação a gêmeos, que são completamente diferentes de um bebê, tá? Então, eu não sou mãe de primeira viagem, eu tive um bebê antes. Tu teve gêmeos também? Não? É diferente. É diferente. Você é bem-vinda. Vem que vai ter assunto para ti. Tem gelo aqui. É completamente além diferente. Além de toda essa programação aí que a Dani falou, muita troca, né? Porque o nosso curso ele é interativo, é online, né? A aula está acontecendo, vocês estão aí, a gente está aqui na mesma. Então, a gente vai falando, vai tirando dúvidas. Isso vai ser muito bacana também na próxima manhã de sábado. Eu gostaria de deixar só uma frase final que a gente fala aqui na Me Too também. Né, que agora, enfim, a live já tá acabando, mas eu quero só terminar com uma frase, Dani. Eu não sei se tu tens mais alguma coisa pra gente acrescentar. Deixa eu só ver se alguém mais perguntou alguma coisa. Eu sigo sem receber aqui mensagens. Que está tudo anemia na gestação, alguém perguntou aqui. Assim, alguém me perguntou sobre se atrapalharia no processo de amamentação no início. Se a gente for pensar que, a não ser que você seja uma anêmica que não está sendo tratada, que o teu corpo te defende, tá?
Eu já tive vários casos de amamentação com mães que tiveram grandes processos de anemia durante a gestação. E não interfere. Mas o emocional de saber, ai meu Deus, eu tô anêmica. Ai, e agora? Meu Deus, eu tenho que amamentar essas duas crianças, pelo amor de Deus, essa anemia não melhora. Não é a anemia, tá? É a tua cabeça que vai te matar em relação ao estresse por causa da anemia. Se a gente for pensar dessa forma, aquelas pessoas que que têm muito baixa renda e que a alimentação é basicamente polenta, se tu for ver polenta, farinha, arroz, elas não têm uma condição de saúde, digamos assim, que elas nem sabem se estão anêmicas ou não, que elas produzem leite, porque elas têm muita reposição energética, porque elas têm muita água. Então, não é isso. Agora, óbvio, se tu tem uma anemia que tá te impedindo, inclusive, de ficar viva, não tá sendo tratada, né? Teu corpo vai te boicotar, entre aspas, na produção de leite. Mas não é o caso. Tu sabe que está anêmica, tu tá tomando, vai estar sendo tratado. Então, não te preocupa. É mais o emocional do que a própria anemia. E a produção de leite, a qualidade do teu leite, ela independe da tua anemia, tá? Tu pode estar anêmica, o teu corpo pode estar te boicotando em algumas coisas, mas a produção de leite, a qualidade do leite materno, ela é a mesma, anêmica ou não. Teu corpo não precisa, se tu não tiver algum item, mas se tu tiver energia suficiente para produzir o leite, ele vai ser feito da melhor forma possível para o teu bebê. E um detalhe das mães de prematuro o leite da mãe de prematuro, ele é diferente do leite da mãe de bebê que nasce a termo. Tá? O prematuro, ele tem qualidade de leite diferente. Ele tem mais aporte para o teu bebê. O teu corpo sabe que foram prematuros, né? Então, a Elisa caiu aqui. Caiu. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha aí que eu não... Quando devo estimular a mama e quando não está saindo quase nada no peito? Tem que avaliar caso a caso. Mas existem várias possibilidades em relação a isso. Aumentar o estímulo na mama, aumentar a ingesta calórica, aumentar a água, descanso, dormir. A gente tem que ver o que está acontecendo. Se dá para estimular com as máquinas tira-leite, por exemplo, dá. Tem vários protocolos de estímulo. Eu não gosto de protocolos. Eu gosto que a gente tem que sentar com essa mãe e ver. Ai, Vanessa, tá tranquilo para ti usar a máquina? Tá tranquilo. Tem mãe que vai dizer, odeio usar essa porcaria. Tá, então não usa, é pior ainda. Então depende muito, né? Que a intermediária salvou ela. A língua presa pode atrapalhar? Sim. E essa semana, inclusive, por incrível que pareça, o freio do lábio superior estava atrapalhando uma amamentação, tá? Então, teve que liberar o freio do lábio, nem foi o da língua, tá? Se vocês recomendam trocar o peito ou manter um para cada gemelar, a gente falou sobre isso, que é revezar os peitos, né? Nossa, isso foi muito importante para mim, porque na amamentação gemelar aqui o Gabriel que fazia mais a produção que a Isabela. Impressionante como ele salvou, inclusive, a Isabela para ser amamentada. E ela sempre foi com complemento, ele não foi com nada. Então, assim, não existe um padrão, né? Não Exato. Existe o que Alguém é... perguntou aqui sobre a quantidade de ml que a gente tinha que ofertar para cada bebê. Não tem como eu te dizer isso. Teria que ver os teus bebês isso é muito difícil da gente dizer um padrão por 10 dias. Bebês que nasceram com 3 quilos cada um é uma coisa, com 2 quilos cada um é outra. Cada bebê vai ser um bebê, né? E se recomenda comprar bomba tira-leite, se está amamentando um bebê, o outro chora. Exatamente isso, depende do que tu tá pensando. Se pra ti é tranquilo usar a máquina tira-leite, perfeito, pode usar. Só saiba que assim, ó, a máquina tira-leite é um detalhe muito importante. Inclusive, a gente tem, no curso, a gente vai sortear uma bomba tira-leite elétrica que simula um bebezinho ao seio para as mães que estiverem inscritas no curso. É uma máquina que, inclusive, o bocal da máquina ele é em 3D, porque o movimento da máquina ele simula a língua do bebê na ordenha. A gente vai sortear essa máquina entre as pessoas inscritas no curso que vai acontecer no próximo sábado. Dia 20 pela manhã. Sábado pela manhã, exatamente. Então, depende. Mas não adianta tu comprar uma máquina de tirar leite que não seja boa para ti e que não vá funcionar. Se eu comprar uma máquina de tirar leite manual, que tu fique ali, ó, tipo... Daqui a pouco tu não aguenta dor no punho já. Então, a amamentação não combina com dor, gente, tá? Pode ser dor na raiz do cabelo, no dedão do pé. Tanto faz, não combina, tá? Então, gente, muito obrigada. Espero vocês no sábado, no curso. A gente ainda tem algumas vagas.
Eu acho, Dani, só gostaria de falar aqui que para mães de gêmeos, que a gente já carrega tanto essa culpa, né? E já esse sentimento de será que eu vou dar conta? Tem uma frase que a gente fala bastante aqui na Me Too, né? Que ser mãe de gêmeos é se sentir especial e iluminada. Se fomos escolhidas é porque somos capazes. Com certeza. Então tá, É verdade. nos vemos sábado e nos falamos durante a semana. Adorei. Beijo, beijo, gente. Muito obrigada. Boa Beijão. Ó, Neia de Dom Pedrito aqui, beijão. Tchau. Tchau.